formação do consultor tributário? Qual é a formação do tributarista? Pessoal, eu conheço tributaristas que são contadores, eu conheço tributaristas que são advogados, eu conheço tributaristas economistas, administradores e até mesmo profissionais que não têm uma formação específica, tá? Tributarista é aquele que entende de tributo e da sua relação jurídico-tributária. Ponto. Não existe uma formação para tributaristas no Brasil. Não existe uma faculdade para ser tributarista. Existem cursos de extensão que te preparam para ser tributaristas. Mas, a depender da sua formação, independente de qual seja ela, independente de você ser um estudante, você pode ser um consultor tributário, desde que, obviamente, você entenda de tributos. E o que é que um consultor tributário faz? Ele identifica problemas, ele fecha negócios e ele implementa soluções. Um consultor tributário, ele faz exatamente isso. Ele identifica problemas, ou seja, contingências, ele fecha negócios e ele implementa as soluções. E é por isso que o âmbito da consultoria tributária é tão valorizada, tá? Se você pesquisar em tributaristas na Forbes, você vai ver que existem muitos e a maioria deles trabalham com soluções tributárias, em negócios de consultorias tributárias. E o que é essa identificação dos problemas? É a capacidade que ele tem de pegar os documentos das empresas, de pegar as informações e visualizar se existe ali produtos cadastrados errados, se existem problemas nos estoques, se existem fatos geradores de tributos que não estão sendo oferecidos à tributação, ou que estão sendo oferecidos à tributação quando não deveriam, se existe pagamento de tributo indevido, se existe pagamento de tributo a maior. Então, ele consegue ter esse panorama geral a respeito de todos os negócios praticados pelo contribuinte, identificando ali os pontos chaves. Quando ele identifica esse ponto-chave, ele consegue fechar um negócio. Ele tem um produto na prateleira, ele consegue fazer uma boa comunicação com o empresário, ele consegue estar onde o empresário está, ele consegue falar a língua do empresário. E ao oferecer o seu serviço de consultoria tributária, ele consegue fechar negócios. Quando ele fecha negócios, agora o seu trabalho é, de fato, entregar a solução que ele prometeu. Porque nós precisamos sempre trabalhar com integridade, com ética, com responsabilidade. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Aquilo que eu disse que é propor de solução, eu entrego. Então, esse é o papel do consultor tributário, do tributarista no mercado atual. Identifica problema, fecha negócio, implementa solução e, com isso, ganha bons honorários, tá? Com isso, ganha bons honorários. Inclusive, esse é um tema que eu gosto de falar nas minhas aulas, porque ainda tem muita gente com a mentalidade de que o contador, de que o profissional da área tributária, da área fiscal, é aquele cara que trabalha, e se ele estiver ganhando muito é porque ele está fazendo alguma falcatrua. Isso não existe, meu povo. Vocês estudam, vocês se qualificam, vocês se preparam para ganhar bons honorários, tá? Para ganhar bons honorários. Então, o consultor tributário, ele tem essa condição. Inclusive, pessoal, no passado, né, era difícil você ter um profissional que atuasse exclusivamente com consultoria tributária. A maioria dos profissionais que militavam no ambiente tributário, eles faziam várias coisas além de atuar no tributário, tá? Ele fazia contabilidade da empresa, ele fazia, no âmbito jurídico, outras atividades, ele trabalhava com consultoria financeira. Hoje, não. Hoje, nós temos muitos profissionais que estão começando os seus negócios já com foco, com ênfase nas soluções tributárias. E que soluções são essas? Existem algumas soluções que vocês podem trabalhar que geram muitos negócios, tá? São elas as soluções atuais, tá? Revisão de cadastro de produtos. Pessoal, supermercados, varejos de forma geral, normalmente eles trabalham com uma multiplicidade muito grande de produtos. Então, a probabilidade de que nós tenhamos ali produtos com tributações diversas é grande. Tem um produto que é monofásico, tem um produto que é ST, tem um produto que é tributado normalmente, tem outro que é isento, tem outro que é alíquota zero. Então, muitas das vezes, por ausência de um profissional mais qualificado, por ausência de uma parametrização de software adequada, as empresas acabam pagando tributos indevidamente, pagando tributos a maior. E a forma que elas têm para poder
deixar de pagar esses tributos a maior e passar a recolher corretamente é através de um trabalho de revisão de cadastro de produtos. Essa revisão de cadastro de produtos, pessoal, ela tem como propósito pegar lá todo o cadastro da empresa e determinar se a forma como ele está sendo tributado hoje é a maneira correta. E a partir disso, você vai identificando, fazendo lá um checklist, um check naqueles que estão sendo corretos e fazendo um xizinho nos que estão errados para que você possa fazer a correção. A gente fecha, pessoal, vários trabalhos dessa natureza, porque eu tenho até um parceiro aqui que trabalha muito com supermercados, que ele diz, Felipe, eu indico para vocês, porque eu procuro aqui no mercado, eu nem sei se vocês vão conseguir pegar, porque eu sei que vocês não trabalham só com isso, mas eu procuro no mercado outros profissionais que façam também revisão de cadastro de produtos, às vezes até porque o cliente pede 2, 3 indicações, porque ele precisa de mais propostas, e não tem gente para indicar. Então, perceba, nós estamos falando de um mercado promissor, que tem negócio, que tem demanda e que tem pouca gente atuando. Então, é uma área bem legal, tá? Ó, o Márcio está dizendo o seguinte, ó, eu não ia falar sobre isso, mas eu não aguento. O Márcio botou o seguinte, ó, ano que vem eu vou fazer uma pós sobre reforma tributária. Meu povo, estudem o sistema tributário atual e estudem a reforma tributária por cursos de extensão. Não precisa fazer uma pós em reforma tributária. Você vai concluir sua pós e a reforma vai estar implementada. Então, faça cursos de extensão em reforma tributária e faz tua pós em contabilidade tributária, em direito tributário, em inteligência fiscal, em compliance. O Márcio também fez a seguinte pergunta. Tem como fazer previsão tributária para empresário somente que praticar evasão fiscal ou omitir receita bruta de venda? Infelizmente, esta é a mentalidade de muitos empresários. Na verdade, eu não... Assim, viu, Márcio? Honestamente falando, eu não vejo os empresários como inescrupulosos. Eu vejo que muitos deles são mal orientados e, ao serem mal orientados, cometem muitos erros, tá? Cometem muitos erros. Imagina que o empresário é um leigo. O empresário é um leigo. O empresário é alguém que montou um negócio porque ele sabia comprar e vender bombom, coisa de festa. Então, ele montou lá um pequeno varejo. Esse cara, ele não tem noção do que é uma obrigação tributária principal, do que é uma obrigação acessória, ele não sabe o que é o ICMS, PIS/COFINS, imposto de renda. Ele não sabe o que é isso. Então, ele comete erros. E muitas vezes, mas ele não quer ouvir, professor. Tudo bem, mas imaginem que ele tem uma limitação técnica, pessoal. Vocês escutam tudo que o médico diz para vocês cuidarem da saúde, para vocês não comerem besteira. Vocês muitas vezes também não fazem isso. Eu não faço, em muitos casos. Então, você imagina, nem todo aquele profissional que quer o nosso bem, a gente segue 100% do que ele nos recomenda, não é verdade? E por que quando o nosso cliente não segue 100% do que a gente diz, a gente o taxa de desonesto? Talvez não, tá? Talvez não. Eu sou um grande defensor da classe empresarial, até porque eles são os meus clientes, né? E também porque eu vivencio isso enquanto empresário também, tá? Então, assim, revisão de cadastro de produtos é um baita de um serviço. Nós temos também o próprio planejamento tributário, que é algo que parece muito grande, tá, pessoal? Tem muita gente que diz assim, ó, professor, planejamento tributário parece grande demais, eu só faço análise de melhor regime tributário. Análise de melhor regime tributário já é uma etapa do planejamento tributário, tá? Já é uma ação na direção de um planejamento tributário. Só que eu preciso conciliar outras ações, tá? Eu preciso conciliar outras ações. Eu preciso conciliar, por exemplo, a análise dos atos constitutivos da empresa, para me verificar se o que ela faz é o que ela diz que faz. Eu preciso verificar se ela está oferecendo à tributação todos os produtos e operações que precisam ser tributados. Eu preciso verificar se ela está tomando todos os créditos que são legítimos. Eu preciso verificar se ela está abatendo corretamente as retenções fiscais. Eu estive em sala de aula há pouco tempo e 2 colegas profissionais chegaram para mim e disseram, professor, nós descobrimos agora em 2024 uma empresa que teve 2 milhões de tributo retido e que não foi abatido na apuração. Ou seja, ela pagou 2 milhões a mais de tributos.
simplesmente porque não foi abatida a retenção. Então, percebam, quando a gente está falando de um conjunto de ações cujo propósito é fazer com que a empresa pague menos tributos dentro da legalidade, que é o conceito do planejamento tributário, a gente precisa ordenar essas ações e essa revisão é uma dessas etapas, tá? Continuando. A Joyce está dizendo aqui que estão vendendo MBA. Então, só o que tem. Deixa eu ver o que mais. 6 anos de transição. Pessoal, a reforma ela já é uma realidade, tá? É por isso que a nossa aula hoje aborda a reforma. Eu estou respirando, vivendo reforma tributária todos os dias. Acredito que você tem que se especializar. Mas imagine, se você não entende do sistema tributário como ele é, como é que você vai entender só a ponta, que é a reforma? Você precisa entender a estrutura do sistema tributário brasileiro, como que a contabilidade tributária funciona, como que os tributos eles estão alicerçados, como que funciona a relação jurídico-tributária, e ao entender de tudo isso, você incrementa e o seu diferencial é ser um profissional que está apto a trabalhar com a reforma tributária. Por isso que a reforma tributária, a minha sugestão técnica para vocês que estão me assistindo, tá? Repito, de alguém que vive a reforma tributária todos os dias, entenda do modelo tributário atual. Quer fazer pós-graduação? Recomendo as do IPOGA, Contabilidade Tributária e Inteligência Fiscal, Direito Tributário e Compliance e Auditoria Digital, tanto para quem quer fazer presencial, como para quem quer fazer remoto. Tem curso para você fazer pós, com base na estrutura tributária atual e já estudando a reforma também. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo. That's all.